Pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Bom, vou mais um webinar aqui da TOTUS. Eu sou o Marcos Milhomem, faço parte da TOTUS aqui de Goiânia. Já faço parte da companhia já há 7 anos e meio e tenho aí experiência de campo já com consultoria de clientes, treinamentos, né, e outras áreas. Nos últimos tempos tenho me dedicado à auditoria eletrônica, né, ou auditoria melhores práticas, que a gente chama aqui na unidade de Goiânia. Já estou há bastante tempo nesse período, nessa função, e vou falar um pouco sobre isso, sobre essa auditoria, como nós fazemos essa auditoria, como nós queremos fazer com que o cliente tenha os melhores resultados, né? O nosso sucesso é que o cliente tenha mais resultado cada vez mais. E para isso eu trouxe aqui algumas apresentações, alguns conceitos, né, para você entender. Durante todo esse webinar você pode mandar perguntas, tá? Então você vai ter aí na sua tela aí você tem um assim, bate-papo onde você pode mandar a sua pergunta. Tem uma pessoa que está lendo todas as perguntas e anotando e nós vamos ter um tempo para que eu responda essas perguntas. Se você tiver também algum problema em ouvir o áudio, em algum problema de conexão, você também pode comunicar com a gente aí para que a gente consiga corrigir aqui no decorrer da apresentação, tá bom? Não vai ser uma apresentação muito longa, nosso período aí de 40 a 50 minutos de apresentação, então vai dar para você conseguir acompanhar bem tranquilo, né, de uma maneira bem dinâmica, tá? Então, aqueles que estão chegando, vamos começar o nosso bate-papo aqui sobre visual, né? Que é o que pode ser auditoria, né? A auditoria vai ser o levantamento, estudo, avaliação de procedimentos e rotinas com o objetivo de fornecer aos gestores confiabilidade nas informações, né, nos processos e tudo que é realizado dentro da empresa. Então, quando a gente fala de auditoria, é exatamente isso, a gente conseguir fazer esse levantamento para verificar se tudo aquilo que está sendo realizado dentro da empresa está de acordo com as melhores práticas, está de acordo com a legislação, está de acordo com o mercado também, né? Não adianta a gente gerar muito esforço se aquilo não traz resultado, se não traz resultado financeiro, se não traz resultado fiscal também para a empresa. Então a gente precisa fazer auditoria para que as coisas andem corretamente. Então, a qualquer momento, se você tiver alguma dúvida sobre o assunto, você vai falando aí, tá bom? Então é isso, a auditoria é isso, é esse levantamento, esse estudo, né, dos procedimentos, das rotinas, do sistema, de tudo que está sendo operado na empresa para que a gente consiga chegar a um resultado melhor, tá? E quando a gente fala de auditoria, eu faço uma pergunta para você. Você conhece todos os problemas operacionais que expõem a sua empresa a um risco de perda financeira? A nossa auditoria aqui do MyAudit é muito focada no potencial de perda financeira. É o quanto o nosso cliente pode perder financeiramente se aqueles problemas, se aqueles erros não forem corrigidos. Então, eu faço essa pergunta para você. Você conhece todos esses problemas? Todos os problemas operacionais que a sua empresa tem? Então, você sabe se os lançamentos financeiros estão sendo feitos corretamente, se o cadastro da tributação está sendo feito corretamente, se a entrada de produtos, se a saída, se a venda, se o faturamento. Então, todos esses pontos de auditoria são importantes para a gente conseguir mapear esse potencial de perda financeira. E aí eu trago alguns exemplos. Por exemplo, algo que é muito comum de acontecer são cadastros duplicados de vários itens. Pode ser cadastro de produto, cadastro de cliente, cadastro de fornecedor, cadastro de rota de então arte do nome. Então, a gente já auditou aqui alguns clientes que o mesmo cliente ele é cadastrado 2, 3 vezes. Aí a pessoa que fez o primeiro cadastro colocou o nome e a razão social. A outra pessoa que fez o cadastro colocou o nome fantasia. Aí o outro colocou o nome sem espaço. E assim por diante. Foi gerando esse cadastro duplicado. Hoje, a maioria dos softwares não permite mais que você faça esse tipo de situação, né?
ou com o mesmo CNPJ, ou com o mesmo CPF, você não consegue ter esse cadastro duplicado. Mas quando a gente entra para cadastro de produto, às vezes o produto é o mesmo, mas ele mudou uma característica do nome, e aí está duplicado esse cadastro. Então a gente faz esse tipo de auditoria também, que é para a gente conseguir entender quais são esses pontos de cadastro duplicado. E o que isso gera de erro, de potencial de perda financeira? Imagine que você tem um produto lá que está com cadastro duplicado. E aí um dos produtos tem estoque e o outro não tem estoque. Aí o vendedor vai tentar realizar a venda, seja com força de venda, seja com o sistema da empresa, e não consegue. Está falando que não tem estoque, mas é porque esse vendedor está buscando o produto que está duplicado. E não é mais o usual. Aquele que está sem estoque não é o que se usa no dia a dia. E aí ele não consegue realizar a venda. O vendedor, muitas vezes volta para a empresa ou não consegue finalizar com e o que ele estava tentando vender não tem estoque. E aí você perdeu aquela venda, certo? Isso é um dos problemas. Também cadastro de fornecedor. Então você vai tentar realizar uma compra, não consegue, porque o cadastro está duplicado, o cadastro que a gente faz. Isso é um ponto dessa pergunta. Quais são os problemas operacionais? Né? O que pode causar isso daí? Outro ponto que é o cadastro de tributação incorreto. Então, a gente precisa estar muito atento se a empresa é do lucro presumido, se é do lucro real. Se for do lucro real, a empresa tem direito a crédito de PIS e COFINS na entrada. Claro, né? Isso, cada empresa tem sua forma da sua tributação, né? De acordo com a lei que ela está inserida, mas de uma maneira geral, é isso. Aí imagina que você tem lá um crédito na entrada do produto, mas o cadastro da tributação dele está errado, você não aproveita o crédito completamente, mas na hora de vender você tem o débito está maior do que o crédito e acaba que você vai ter margem menor porque seu cadastro de tributação está errado. Então a gente precisa ficar muito atento a esse cadastro de tributação. E é um dos grandes pontos da nossa auditoria é esse. Quanto melhor for o nosso cadastro de tributação, quanto mais coeso, quanto mais correto, vamos dizer assim, ele vai ter um resultado melhor. Então, esse crédito você pode aproveitar de várias formas, né, na sua apuração e a sua tributação vai estar correta. Tributação para fora do estado, tributação dentro do estado. Então, tudo isso vai envolver, né? E aí nós estamos chegando no momento de você fazer seu SPED anual, depois vai ver, tem um SPED mensal, logo mais, ano que vem nós vamos ter o bloco K, onde vai auditar o seu estoque. Então, tudo isso tem que estar bem alinhado para você não ter nenhum tipo de problema. E já falando no estoque, um outro ponto é a inconsistência no controle de estoque. E isso aqui é um dos pontos que a gente mais tem atuado, que é saber se a quantidade física da mercadoria é a mesma quantidade, vamos dizer assim, se está correto com o seu SPED, e se também é a mesma quantidade que está no sistema, que tem que ser. Tem que ser, todas essas quantidades têm que ser igual. Então, o que você tem fisicamente lá, para que você consiga realizar uma venda, para que você consiga fazer uma previsão de compra de mercadoria. Então, se você não tem controle do giro da sua mercadoria, se você não tem controle do quantas unidades de mercadoria que você vende ali naquele período, você não faz uma boa compra. Então, hoje você consegue saber quanto de mercadoria você precisa, ou 60 dias, 90 dias, tudo isso é um controle de estoque. Então, você precisa ter esse controle de estoque para que você consiga ter bem essa venda, consiga realizar essa venda de uma maneira que não venha a faltar estoque. Para que você não perca a venda do seu cliente por falta de estoque, que seria algo, hoje em dia, impensável. Você tem que ter uma mercadoria pronta para vender para o seu cliente. Né? Então, a gente precisa ter esse controle. E, por fim, aqui nesse tópico, lançamentos financeiros incorretos. Então,
Imagina que você vai lá e lança um contas a pagar duplicado e aquele dinheiro sai 2 vezes do seu caixa, ou não tem um controle de cobrança dos seus clientes, e aí aquela cobrança fica ali 15, 20, 30, 90 dias ali, ninguém faz nada para cobrar aquele cliente que está em débito, ou então você não tem controle da sua parte, controle de tudo que entra e sai na sua empresa. Como que você vai saber financeiramente como está a sua empresa? Então, é muito comum hoje o sistema comparativo, né? Que a gente chama aqui de conciliação. Então, conferência entre tudo que está no meu banco, certo? Lá no banco, que a empresa tem a conta corrente mesmo, lá no Itaú, no Bradesco, no Banco do Brasil, com os lançamentos que estão no meu sistema. Então, todos os boletos que eu gerei nesse banco, tudo aquilo que os meus clientes vão pagar, ou tudo aquilo que eu paguei, aquilo que eu faço o pagamento, certo? Então, hoje, o nosso sistema já tem toda uma integração bancária, tanto para emissão de boletos, quanto para realizar o pagamento automático. Então, hoje você consegue, através de arquivos eletrônicos, tanto receber automatizado e a gente consegue auditar tudo isso, para saber se você realmente está fazendo toda como é que se diz? Toda essa conferência financeira. E o financeiro da empresa é a alma ali da empresa. Aquilo ali, se a empresa estiver ruim financeiramente, todas as outras áreas também vão acabar sofrendo. Então, esses lançamentos financeiros, eles precisam estar bem auditados e bem corretos. Então, desde a venda, lá daquilo que foi vendido, até os pagamentos que são feitos aos fornecedores, aos prestadores de serviços, ao salário, prolabore, etc., tudo isso tem que estar controlado, auditado, para evitar a perda financeira. Então, é muito comum, às vezes, como eu disse, são lançamentos duplicados, ou então pagamentos que contemplam lá no sistema, mas isso não foi contabilizado, ou então deixou de fazer algum lançamento. Como às vezes também você faz o pagamento ali de um título fornecedor e não lança isso no sistema. Então, aquele dinheiro saiu da sua conta, mas na hora que você vai fazer a conferência, você não encontra esse lançamento dentro do sistema, dentro do seu RP. Então, isso precisa estar bem alinhado, isso precisa estar bem colocado dentro do sistema para que a gente consiga ter uma auditoria bem feita nesse aspecto. Então, dentro desse tópico de você conhece os problemas operacionais da sua empresa, eu coloquei aqui apenas 4, né, que são cadastros duplicados, tributação incorreta, controle de estoque e lançamentos financeiros. Mas a gente pode colocar aqui N problemas, como conferência da entrada de mercadoria. Então, é muito comum a gente fazer a conferência da mercadoria com a nota fiscal na mão, certo? Só que, sim, chega milhares dos dias, e a pessoa que está com a nota na mão ali, ela tem, vamos dizer assim, ela é induzida a não contar fisicamente a mercadoria que está ali. Isso acaba gerando um outro problema, que é o controle de estoque. Então, está tudo interligado. Se a gente não faz esse controle desde a entrada da mercadoria, da nota fiscal, da conferência dos impostos e tudo mais, a gente acaba gerando problemas lá na frente. Então, esses são alguns exemplos dessa importância que a gente tem em auditar esses problemas operacionais. Problemas operacionais de outros pontos também, tá? Daqui a pouco eu dou mais alguns exemplos dessa parte de problemas operacionais quando a gente vê algumas telas aqui do sistema. Você conhece os processos que a sua empresa faz de maneira manual que podem ser automatizados? Olha só, então é outro ponto que a nossa auditoria também foca, que é automatizar as operações da empresa. Né? A gente não está excluindo as pessoas desse processo, mas fazer com que as coisas deixem de ser manual, né? Deixem de ser tudo ali em planilha, deixem de ser tudo em coisas informais, vamos dizer assim, e não está dentro do sistema. Então, você precisa colocar tudo dentro do sistema. E um exemplo que eu citei anterior hoje a gente já tem uma automatização dos pagamentos. Então, é muito comum hoje as empresas realizarem os pagamentos
pagamentos, né? Quem não tem essa automatização, a pessoa tem que entrar lá no site do banco, colocar a pilha de boletos ali do lado e ir digitando, né? E quando muito, ela tem ali o leitor de código de barras para ela ir pagando todos os títulos que a empresa tem que pagar. Isso é um processo extremamente moroso, e demorado, né? Muitas pessoas ali para realizar. E hoje não, hoje o sistema já pode fazer isso de maneira automática. Você gera dentro do sistema um arquivo de remessa, envia para o banco compensa todos aqueles títulos, te manda um arquivo de retorno e todos aqueles títulos estão pagos, né? Então hoje você pode automatizar isso daí de uma maneira muito simples, né? Da mesma forma é o recebimento de clientes, né? Então é mais comum de ter você gerar o boleto para o seu cliente pagar. Isso hoje já está mais vamos dizer assim, alcança o maior número de empresas hoje, essa parte do recebimento do seu cliente. Mas do pagamento ainda é uma coisa nova, que nem todo mundo está usando. Então, é um controle do saldo do caixa do banco. Então, hoje você consegue saber que o saldo que apresenta lá no seu banco, na conta corrente do banco, da empresa, é o mesmo saldo que está lá no sistema que você utiliza. Então, esse aí tem que bater corretamente. Até as taxas que aparecem lá no extrato do banco, isso tem que ser lançado dentro do sistema. Para que quando você rotina de balanço fluxo de caixa, você sabe exatamente quanto que você tem na conta. Né? E aí você não precisa ficar acessando o site do banco todo dia para conferir. Você pode confiar nas informações que estão no seu sistema. Então, isso você pode automatizar, que você pode trazer para dentro do sistema. Vai ter uma gestão muito mais profissional, uma gestão muito mais adequada. Outro ponto que eu também acabei citando anteriormente foi a cobrança de clientes. Então, é muito comum também que a cobrança do cliente ela é feita por uma pessoa. Às vezes você até tem um departamento de cobrança, mas é tudo ali controlado em planilhas. Então, todo contas a receber do cliente está ali numa planilha e não está dentro do sistema. Hoje a gente também tem rotinas que fazem todo esse controle, esse acompanhamento, como se fosse ali uma espécie de call center, assim, onde você registra o contato com o cliente, registra a data do próximo contato com esse cliente, você pode até fazer uma simulação de uma negociação com esse cliente. Então, tudo isso é feito através dessa conferência. Por isso que é importante você automatizar essas informações às vezes, mas até encontrar a informação dele leva uma vida. E aí você tendo, esse cliente pode até mesmo desistir de realizar o pagamento se as coisas não forem rápidas. Então hoje tudo é muito rápido, hoje tudo tem que estar bem automatizado, tá? Então, voltando à pergunta, você conhece todos os processos que estão sendo feitos de maneira manual na sua empresa? Você sabe todos esses processos? Conferência de estoque. Outro ponto que a gente precisa fazer essa conferência. Hoje a gente tem um processo que chama conferência cega. Então, a pessoa que vai contar a mercadoria lá no estoque, ela não está com a nota fiscal na mão. Ela tem lá pode ser um papel ou um palme, onde ela tem lá o nome do produto, uma característica ali do produto, mas ela não tem ali a quantidade. Então, ela é obrigada a contar quantas unidades físicas tem daquele produto e inserir essa informação dentro do sistema. E hoje o sistema consegue comparar se a quantidade que ela está informando ali fisicamente é a mesma quantidade que está na nota fiscal. Isso pode ser auditado, isso pode tirar relatórios, e aí você vai conseguir ter uma gestão de estoque muito mais profissional, uma gestão de estoque onde não vai ter furo, e aí você vai conseguir você vai conseguir ter um de estoque muito mais apurado. E aí ter problema, no momento de você realizar uma venda, na hora que você for fazer um faturamento, pegar a mercadoria para o cliente, você não vai precisar ter que falar para o cliente que não vai toda a mercadoria que ele pediu, ou que não vai conseguir atender aquele cliente. Então, você vai conseguir antecipar muitos problemas e vai conseguir também evitar muitos problemas, principalmente nessa parte de estoque. Um outro ponto aqui que eu trouxe como exemplo são as fornecedores. Então,
de fornecedor é aquela. Então, às vezes, você faz uma grande negociação e o fornecedor te manda uma nota bonificada, te manda alguns produtos ali vou falar brinde, né? Mas uns produtos que você não precisa pagar por eles. Hoje, a maioria das empresas não tem esse controle dessas notas bonificadas. E a gente pode fazer uma gestão bem profissional dessas notas bonificadas e conseguir aplicar esses produtos, essa receita, vamos dizer assim, como rebaixa de custo da sua mercadoria. Você pode rebaixar o CMV dessa mercadoria. Você pode colocar isso como receita. Você pode até criar um fundo de reserva para aplicar futuramente essa verba. Então, esse é um dos pontos que pouca gente utiliza, mas que é essencial para a gente conseguir alcançar os resultados, para a gente conseguir chegar a um resultado satisfatório, inclusive ter preços mais competitivos de mercadoria bonificada e conseguir aplicar essa mercadoria bonificada para rebaixa de custo da sua. E aí você pode rebaixar o preço também na mesma proporção e assim ter um preço melhor, um preço mais competitivo. Ou então, se o seu preço já é adequado, você aumenta a sua lucratividade. E olha só, e tudo isso a gente faz auditoria desses pontos. A gente consegue visualizar isso, se isso está sendo bem gerido na empresa ou não. Todos esses pontos que eu trouxe até o momento, tudo isso fazem parte da nossa auditoria. Então a gente consegue auditar se tudo isso está sendo feito ou não. E a gente consegue melhorar os seus processos e veja que são coisas simples, são coisas que a gente consegue fazer sem, vamos dizer assim, com não muito esforço e que vai trazer bom à sua empresa. Sua empresa utiliza todo o potencial do seu sistema? É o próximo tópico que eu tenho para isso. Você usa tudo que o seu sistema oferece? Então, muitas vezes, você tem uma Ferrari ali na mão, mas está usando como se fosse um Fusquinha, né? Então, você usa só o básico, só entrada de mercadoria, via. Todo o aparato que o sistema te oferece, você não utiliza. Então, hoje, os sistemas, os ERPs, eles são bem robustos. Então, eles trazem vários processos, várias informações que você pode utilizar no seu dia a dia, uso do sistema. Então, por exemplo, algo importante que muitas empresas precisam utilizar e que não usam é o controle de lote. Então, se hoje você precisa fazer o controle de validade dos seus produtos, se você precisa saber qual é o lote de cada mercadoria que está dentro do seu estoque, e você faz isso manualmente, através de planilha, a maioria dos sistemas hoje fazem o controle de lote. E é algo que a gente pode implantar, ou que pode passar a usar na sua empresa. Então, desde a entrada da mercadoria, armazenagem e venda, você pode fazer isso via lote. Então, qual foi o lote de mercadoria que entrou? Então, imagine que você compra uma mercadoria e essa mercadoria passa por alguma vistoria, por alguma coisa, algo assim voltado à Anvisa e coisa do tipo, você precisa recolher esse lote. Será que você sabe hoje quais são os lotes de produtos que estão dentro da sua empresa? Se você trabalha com produtos que têm garantia, você precisa saber número de série, precisa ter produtos que tem dentro da sua empresa. Então é o que a gente pode passar a usar. E você também, hoje, não precisa fazer todos os produtos com controle de lote, mas você pode classificar alguns para começar a usar e a partir daí fazer isso com a sua empresa, né? Desde a mesa que você utiliza, do computador, do carro, do caminhão, de todos os equipamentos que a sua empresa utiliza, você consegue fazer esse controle, você consegue fazer a depreciação desses produtos ao longo do tempo, e o sistema hoje consegue fazer isso. Então, a gente tem módulos específicos para você fazer a gestão patrimonial dos seus itens. Também a compra para uso e consumo. Então, dentro dessa gestão patrimonial, você também tem a compra de mercadoria para uso e consumo. E algumas empresas alguns produtos que ela revende com certeza, e muitas vezes isso sai lá do seu estoque de revenda, mas não tem nenhum controle. Então acaba causando outro furo de estoque. Olha só o quanto eu estou falando de estoque, né? Porque é algo que realmente acontece.
Então, essa gestão patrimonial, ela é muito importante para você conseguir fazer isso, para você conseguir ter o controle de tudo que tem de ativo dentro da sua empresa, de todos os equipamentos e tudo que faz parte do seu patrimônio, quanto também do material de uso e consumo. Então, papel, caneta, material de limpeza, material de escritório e tudo mais. Um outro ponto, sugestão de compra. Então, a maioria do sistema hoje, né, o sistema que a gente trabalha aqui, ele tem um módulo que é de sugestão de compra. Então, ele avalia qual é o tempo de entrega do fornecedor da mercadoria e consegue sugerir para você, baseado nesse giro da mercadoria, quanto de mercadoria você... E aí, olha só, você consegue usar, você não precisa comprar com excedente e você também não precisa comprar faltando mercadoria. Você vai conseguir atender o giro da sua mercadoria para 30, 60, 90 dias e não vai faltar mercadoria e você vai ter uma boa gestão de compras. E aí você vai conseguir utilizar todo esse processo. Então, isso é outro ponto importante que a gente tem dentro da auditoria. Fazer, implantar esses processos. E também trabalhar com centro de custo e, e orçamento. Você fazer uma compra ou precisar fazer alguma saída de patrimônio da sua empresa, você pode trabalhar com orçamento e com centro de custo, controlar as despesas da sua empresa por centro de custo. Então você tem um centro de custo lá do compras, do vendas, da parte de marketing da sua empresa. Então você consegue controlar todas as saídas e você consegue fazer uma gestão bem profissional dessa parceira, controlando quanto cada um vai gastar e orçamento que cada um vai gastar. Então, a gente está chegando no final do ano. Então, começa os preparativos para o orçamento do ano de 2019. Você já tem o orçamento de cada área pronta para o próximo ano? Será que isso já está definido? Então, a sua empresa poderá gastar ano que vem em cada área? O quanto pagar de comissão ano que vem? Será que a gente se consegue hoje ter? Eu te faço essas perguntas para você realmente pensar sobre isso. E a gente pode, com a auditoria, classificar tudo isso, trazer, implantar esses processos dentro da sua empresa para que isso ocorra de uma maneira bem eficaz. Para que isso ocorra de uma maneira bem coesa aí dentro da sua empresa. E, passando para o próximo tópico, eu faço uma pergunta, algumas perguntas aí para você. Você sabe quanto isso vem custando para a sua empresa? Tudo isso que foi falado até agora, você sabe quanto isso custa para você ter erros de processos e procedimentos dentro da empresa, você utilizar controles manuais e não utilizar todo o potencial do sistema? Então, são apenas 3 tópicos que eu trouxe. E você sabe quais coisas e como se organizar para tratar todos esses assuntos. Então, a principal pergunta é essa: você sabe quanto custa isso daí? Né? Quanto custa você não ter esse controle, essa gestão? Então, a nossa consultoria tem esse propósito de te ajudar a organizar todos esses, de saber as causas de tudo isso e saber quanto isso vem custando. Então, quanto isso custa. E aí, para fazer essa parte de análise, né, vamos dizer assim, eu trouxe um tópico aqui que eu chamei de fotografia, mas que a gente usa no dia a dia como sendo diagnóstico, né? Então, é de risco. Então, a análise de risco, ela tem o objetivo de tirar uma fotografia do seu cenário atual, apresentar os seus principais erros de processo e o seu potencial de perda financeira. A gente audita mais de 400 pontos eletronicamente e diariamente. Então, todos os dias, esses 400, mais de 400 pontos são auditados e a gente avalia e visualiza isso diariamente. Então, cada consultor aqui, ele consegue saber se o seu cliente está bom ou não naquele dia. Então, se alguma coisa sair fora da curva ali de um dia para o outro, algum lançamento errado, alguma entrada financeira incorreta e tudo mais, a gente consegue auditar ali no momento aquele
ponto ali, de risco. E aí eu vou mostrar aqui um exemplo dessa análise de risco. Então, olha só, ele traz aqui, ele classifica, né, esses pontos de auditoria, assim que a gente chama, em 3 pontos principais, que é de alto, médio e baixo de perda financeira. Então, nesse exemplo que eu trouxe aqui, né, claro que aqui eu não estou mostrando cliente nem nada, né, quem é esse cliente, mas ele traz lá, ó. Então, nível alto financeiro, essa empresa aqui está com potencial de perda financeira de 1,6 milhões. Em nível médio, em 2,4 milhões. E em nível baixo, 5,8 milhões. A área dela lá, que tem o maior número de erros, então essas ocorrências por área aí, é o número de erros. Então, ó, o financeiro dessa empresa é o que tem o maior número de erros. Tem 24 pontos críticos de correção. Depois, fiscal e compras. Olha só, foram os 3 pontos que nós mais trabalhamos aqui. Então, financeiro, fiscal e compras. Olha só que interessante. E o setor que, né, a área que tem o maior potencial de perda financeira é exatamente o compras. Então, provavelmente não tem controle de verbas, não tem controle do tem controle do outro lado, no de alto grau de risco. Então, entra lá, ó, contas a pagar em mais de 7 dias. Então, tem lá, ó, 536 mil reais de contas a pagar vencido. Então, olha só, às vezes esse ponto já foi até pago, mas que não foi dado baixa dentro do sistema. Adiantamentos a fornecedor, cargas pendentes e outros, né? Lá embaixo, ó, estoque bloqueado. Então, o estivo está bloqueado, não está disponível para venda há mais de 2 dias. Então, isso aí precisa ser avaliado e verificar o que cada ponto desse pode ser melhorado e avaliado, tá? E aí eu trago alguns os tratamentos dessa análise de risco, né? É o que a gente pode trazer de tratamento. Ó, a gente pode fazer a auditoria desses mais de 400 cenários. A gente pode também o envio semanal de relatórios dessa análise de risco aqui. Ele pode ser enviado semanalmente para você ou diariamente, de acordo com a necessidade. A gente pode fazer um diagnóstico com o consultor. Então, uma vez por semana ou a cada 15 dias, você pode ter um atendimento exclusivo com o consultor de melhores práticas, que é o meu papel hoje. E nós vamos explicar e apontar os principais pontos, apontar as principais causas desses erros e corrigir junto com você. Ensinar a corrigir esses pontos de auditoria que estão com erro. E também fazer o cadastro de planos de ação. Então, a ferramenta, vou mostrar aqui para vocês, ela tem um cadastro onde a gente coloca os diacetos desses pagamentos que estão ali pendentes. Ah, vai ser o fulano. Então, ó, fulano, você vai começar hoje e vai ter ali 5 dias isso pronto. Então, a gente consegue cadastrar esse plano de ação, consegue ver quais são os planos que estão atrasados, quais são os que estão fora do prazo, ou que nem foram iniciados ainda. E aí a gente consegue saber o que está sendo bem desenvolvido ou não, o que está sendo feito ou não está sendo feito. E um outro ponto que é muito importante, que é o follow-up com o dono, ou com os sócios, ou com o diretor, vamos dizer assim, com o patrocinador da auditoria, quando há a participação do dono, o envolvimento da diretoria nesse processo de auditoria, ela caminha muito mais saudável, ela caminha de uma maneira muito melhor. Por quê? Porque você está passando diretamente para as pessoas que estão ali, diretamente, que são responsáveis por aquela área. Então, quando há o envolvimento do dono, a gente consegue ser muito mais assertivo e o engajamento das pessoas para realizarem as tarefas também é muito maior. Então, essa a gente faz periodicamente, a gente faz uma apresentação dos resultados para o dono, os resultados da consultoria. Ó, nós começamos a auditoria com potencial de perda financeira de 5 milhões. Ali 2 meses depois, ou um mês depois, nós já estamos nós conseguimos reduzir esse potencial e hoje ele está em apenas 2 milhões. É um
cenários que a gente consegue de 3 milhões do potencial de perda financeira, corrigindo tais e tais pontos, corrigindo lá o financeiro, corrigindo o estoque e tudo mais. Então, a gente vai conseguir fazer essa análise correta. E essas ações, elas são... O que a gente faz para conseguir chegar nesses resultados? É definir frentes de trabalho. Então, definir prioridades. Então, a gente fala, ó, vamos começar pelo que tem o maior potencial. Então, o maior potencial é no compras. Então, ok. Então, vamos revisar o processo de compras da empresa. Como que a empresa faz hoje? Quais melhores corrigir esses pontos que estão com erro hoje? A compradores, então acompanhar a evolução desses indicadores, saber se semanalmente nós vamos acompanhar para ver se está tendo redução ou não, né? E mais uma vez envolvimento do dono e do sócio nas atividades. Então é importantíssimo que eles participem desse processo, ter esse retorno do que está sendo feito. E essas ações, elas têm o foco é trabalhar com excelência, fazer com que a empresa trabalhe com excelência, para que é um processo de educação. Algumas coisas é mudança de cultura, isso não é do dia para a noite. Então, alguns pontos eles vão ser um pouco mais morosos, um pouco mais dificultosos por conta dessa mudança, mas que vai trazer um resultado excelente para a empresa. Então, o foco é maximizar os resultados e minimizar os riscos. Então, o foco aqui é que a gente minimize os riscos operacionais, então aqueles riscos que podem ocorrer por erro de processo ou por erro do sistema, para que os resultados sejam melhores possíveis. O foco da consultoria não é encontrar fraudes, mas elas podem ser encontradas. Então, a gente precisa ter uma atuação um pouco mais, vamos dizer assim, rígida, né? Um pouco mais severa, porque a gente acaba encontrando constrangedoras muitas vezes. Então, o foco principal é esse. É você trabalhar nas correções, mas durante essas correções a gente pode encontrar algum cenário aí um pouco mais complicado. E essa consultoria hoje ao Intor da TOTVS, né? O RP, o Intor. Mas nós já estamos passando para outras empresas do grupo. Então, a Virtual Age, que é uma empresa do grupo, ela já está começando a utilizar. Já temos alguns clientes já utilizando com mais de 100 pontos de auditoria do sistema da Virtual Age, que é um segmento um pouco diferente que a gente trabalha hoje, que a gente trabalha hoje com o segmento de atacado, distribuidor e varejo, mas a Virtual Age trabalha no setor de moda, no setor ali de moda. Então, é um setor um pouco diferente, mas que também já começa até essa auditoria, todos esses processos vão trazer segurança ativa da empresa, vão trazer segurança nas informações e uma consciência real da situação da empresa. Então você vai saber exatamente como está a sua empresa, se ela está saudável, se ela não está saudável. E isso tudo é feito através dessa consultoria. É através desses pontos que foi falados ali em cima. Então você precisa saber quais são os erros operacionais que a sua empresa tem hoje. Você precisa utilizar 100% do potencial do sistema. Você precisa automatizar as informações, precisa automatizar os cadastros, precisa automatizar o máximo possível da sua empresa para que tenha segurança na informação, segurança no ativo, para que você consiga saber o real cenário da empresa. E eu gostaria de mostrar aqui para vocês, deixa eu abrir aqui, algumas funções da ferramenta. Então, eu trouxe aqui alguns itens, né, que são os pontos que a gente trabalha aqui dentro da empresa. Então, são pontos de auditoria, agenda, indicadores e funcionalidades. Então, essa tela que você está vendo aí é a tela inicial do MyAudit, né? Quis simular aqui um computador mesmo, para você ver que é a tela inicial. Quando você abre o MyAudit, você já tem esse painel aqui com alguns... E o principal ponto que nós vamos trabalhar são os pontos de auditoria. Então, essa aqui é a carinha da ferramenta. Essa aqui não é uma base real de cliente, é uma base de teste. Pode ver que tem até meu nome ali em cima. Então, essa base está aqui nessa aba aqui de estoque. E aqui estão os pontos de auditoria. O que está verde quer dizer que está ok, que não precisa de correção. Mas o que está
vermelho precisa de atuação. Então, por exemplo, ó, produtos com saldo de estoque negativo, pedidos pendentes versus estoque reservado, precisa corrigir, precisa da nossa atenção. Então, por que esse estoque está em avaria? Será que tem algum produto ali que avariou foi a caixa, mas eu posso abrir aquilo ali e vender na unidade? Né? Então, eu preciso entender o que está ali acontecendo para ter um bom resultado. Né? Outro ponto que a gente trabalha aqui na ferramenta, falar assim, calendariza, né? Vamos calendarizar o nosso envio diário dos e-mails. Então, não sei se você viu aqui, do lado do ponto de auditoria, então todos esses pontos de auditoria geram um relatório, tanto em Excel quanto em PDF. E você pode colocar esses arquivos, esse relatório, para ser enviado para você semanalmente ou diariamente ou mensalmente, de acordo com o ponto. Então, se é um ponto crítico, o ideal é que ele seja auditado todo dia. Então, você pode colocar, configurar um e-mail para ser enviado. Você deve ser semanalmente ou quase que diariamente com alguns clientes, são os nossos indicadores. Esses indicadores são potencial de perda financeira por cada área que a gente audita hoje. Então, hoje a gente consegue auditar contabilidade, estoque, financeiro, WMS, para aqueles clientes que têm WMS, compras, fiscal, vamos dizer assim, é o financeiro. Estou com um potencial de perda financeira de 725 mil lá no setor financeiro. Então, pode ser caixa sem conferência, pode ser conciliação bancária não realizada, pagamentos não realizados, cobrança que não está sendo feita. Então, são vários tópicos que abordam ali dentro daquela área. E aí, cada semana, cada atendimento que nós fazemos com o cliente, ele é feito essa auditoria, e aí a gente tenta corrigir tudo isso daí. Tá? Então, a gente costuma buscar ali a informação ou do mês, né, para fazer esse acompanhamento. Então, no total, eu tenho ali de perda financeira, né, esse valor final aqui até ontem, ele é de 1.261.000, né, e algumas coisas. E do início do mês para cá, esse potencial tem aumentado, ó, aumentou 0,27. Então, a gente estabelece que uma auditoria saudável, né, mensalmente, é no mínimo 5% de redução. Então, tem que ter no mínimo 5% de redução. E eu estou aqui, a minha base aqui está bem fora da curva, então eu preciso correr atrás aqui, né? É claro que isso aqui é um cenário de teste que no dia a dia é assim também. A gente foca e cobra do cliente, cobra mesmo, para que as ações sejam feitas, para que a gente consiga alcançar esse resultado. Porque o resultado do cliente vai fazer com que ele fique satisfeito com o nosso trabalho e com tudo aquilo. Então a gente consegue ali atingir esse resultado junto com o cliente. O outro ponto são as funcionalidades, onde a gente faz implantação de novos processos ou de automatização de novos processos. E aí eu trouxe aqui alguns pontos que é, por exemplo, a parte de estoque. Então, processo de reentrega, roteirização de entrega, controle de mapa de separação, controle de lote, controle de material de consumo. São todos exemplos de processos que a gente pode presa e passa a fazer de uma maneira que use as melhores práticas do mercado para realizar dentro do sistema. E aqui são as atividades, que eu falei daquele tópico lá da parte dos, como é que se chama? Dos plano de ação. Então, nesse ponto aqui, a gente consegue cadastrar os planos de ação e verificar. Veja que tem alguns ícones, o que está planejado, o que está em andamento, atrasado, concluído, finalizado e reprovado. Então, o
avaliação, o gestor pode reprovar, e aí ele vai conseguir ter um acompanhamento, e aí é interessante que a gente vai conseguir medir o que e colocar isso em relatório e conseguir apresentar isso para a gestão, para os gestores, o que está sendo feito, o que é feito. E é claro que o empenho de cada participante nessas atividades vai trazer os melhores resultados para os indicadores que foi apresentado ali atrás. Então, o plano de ação é muito importante para isso, tá? Deixa eu ver se tem mais algum tópico aqui desse. Olha, sobre a parte da ferramenta em si e da auditoria, os principais pontos são esses. O que eu quero deixar claro é que essa auditoria tem o foco de minimizar os riscos de perda financeira na sua empresa. Essa auditoria tem um foco de automatizar todos esses pontos e trazer para você, trazer para nós um resultado satisfatório, para que a sua empresa chegue a um resultado satisfatório, né? Então, fique aí essas informações e essas dicas. Vou passar agora para o momento de perguntas. Então, se você tem alguma pergunta aí, pode começar a fazer. Se você já fez durante a aula também, eu vou começar a responder aqui as perguntas. Deixa eu verificar aqui. Alguém tem alguma pergunta? Se você puder mandar aí a sua pergunta, está na hora de mandar. Todo mundo entendeu tudo da apresentação? Sem nenhuma pergunta no momento? Essa é a hora, hein, gente? Vamos perguntar para a gente poder... se não chegou nenhuma pergunta, eu vou falar agora. Essa ferramenta ela foi desenvolvida dentro das melhores... Então, durante algum tempo, nossos consultores iam até os nossos clientes e faziam toda essa auditoria presencialmente, né? Vamos dizer assim, pessoalmente ali com cada pessoa, né? Então, às vezes, o consultor demorava 2, 3 dias para fazer todo esse levantamento. E essa ferramenta foi desenvolvida para isso, para agilizar e para dar também autonomia para os clientes. Ó, chegaram algumas perguntas aqui. Então, vamos ver aqui. Só um minutinho que está chegando as perguntas, tá? Então, ela foi desenvolvida dessa maneira. Então, foi baseado na experiência dos nossos consultores em campo, baseado nas melhores práticas de mercado, para que alcance o maior número de pessoas possíveis. Ó, pergunta seguinte: conseguimos mostrar para o cliente o que foi corrigido também? Sim, conseguimos mostrar. Nós conseguimos, nós temos dentro da ferramenta, tem uma parte de gráficos também, que você consegue acompanhar a correção. Então, supondo que você começou com um potencial de perda financeiro lá, em um tópico lá de R$100.000. E aí corrigiu, aí ele baixou ali para 50 mil. Na semana seguinte, ele subiu de novo. Então, você consegue acompanhar tudo isso daí e visualizar essa informação. Você consegue visualizar isso daí. Também você pode cadastrar, visualizar os relatórios, tá? Outra pergunta: como você define o valor de perda financeira? Cada tópico tem um cálculo que é feito dentro de cada regra. Então, por exemplo, se a gente está falando de contas a vencido, o potencial de perda financeira é o valor que está em aberto, né? Então, aquele valor que está em aberto ali é o potencial financeiro, é aquilo ali que está vencido. Se a gente está falando de estoque, é o valor do custo do produto ali que é definido como potencial de perda financeira. Se a gente está falando de uma compra, é aquele valor que está ali definido como potencial de perda financeira.
Então, cada regra é um cálculo específico. Por exemplo, quando a gente adianta que é acertado o valor total daquela carga e existe o valor pendente, que não acertou. Então, a gente pode definir se esse potencial de perda financeira vai ser em cima do valor total da carga ou em cima do valor pendente também, tá? Então, é definido dessa forma. Outra pergunta, qual área geralmente tem mais potencial de perda financeira? Olha, assim, é difícil de responder, assim, dentro da minha experiência, daquilo que eu tenho visto com alguns clientes. É o setor de compras, é um setor que poucas empresas, muito pessoas fazem, mas alguns processos não são feitos. Por exemplo, o controle de depósitos não identificados, ação bancária, que muitas vezes não é feito e acaba gerando um potencial de perda financeira alto. Então, esses são os dois principais tópicos aí. Quais são as principais diferenças entre a auditoria presencial e a auditoria pelo MyAudit? A auditoria presencial, geralmente, você contrata ela por um período específico, certo? Uma semana, um mês, alguma coisa assim. Então, o consultor vai até a sua empresa, faz esse levantamento dessas necessidades, vamos dizer assim, e faz essa auditoria com você durante um determinado período. Passou aquele período, se gira novamente essa auditoria. A auditoria feita pelo MyAudit, ela é feita de maneira remota, então você vai ter acesso à ferramenta MyAudit, vai conseguir visualizar esses tópicos e você pode contratar a parte do consultor. Então, um consultor remotamente também, uma vez por semana ou a cada 15 dias, você tem um encontro com esse consultor e trata ali com ele os principais pontos. E aí o consultor ensina você a corrigir aqueles pontos e você passa com a sua equipe, tá? Então, o importante é fazer o seguinte, é focar que tanto o consultor presencial quanto o remoto, ele não é a pessoa que vai executar todas as tarefas. Ele vai te ensinar a executar, até porque ele precisa emancipar você para executar essas tarefas no futuro, para que isso se torne algo recorrente na sua empresa, para que esses erros não voltem a acontecer, tá? Então, o follow-up com o dono também é importante. O consultor, ele também vai lá junto com o dono e faz esse follow-up para apresentar os resultados, tanto o presencial quanto o remoto faz esse dono para apresentar os resultados da consultoria. E a última pergunta aqui, a ferramenta tem flexibilização de parâmetro específico dentro do projeto que o dono deseja acompanhar ou só os que já são pré-definidos? Ela tem um ponto onde a gente pode criar uma regra personalizada. Então, você pode criar uma regra que é só da sua empresa, não vem no pacote padrão, vamos dizer assim. Então, você consegue colocar ali a sua regra. Se você tem uma regra de negócio específico, algo que só a sua empresa precisa auditar, você consegue criar essa regra personalizada. A gente vai precisar desenvolver uma consulta, né, no banco de dados, mas a gente consegue fazer sim isso daí. Mais uma pergunta. Para questões de estoque negativos ou positivos, o que ocorre em muitas empresas devido a erros humanos, terá sua correção apenas com inventários, certo? Olha, aqui é uma parte mais técnica, né? Essa é a nossa última pergunta, para corrigir esses erros de estoque. Mas realmente, geralmente ocorre com erros de inventário que são mal feitos, ou então entradas e saídas erradas. Então, a gente precisa entrar no caso a caso para conseguir identificar, tá bom? Gente, nós chegamos ao final aqui do nosso webinar. Esse material vai ser enviado para vocês por e-mail, tá? E eu quero agradecer a presença de todos. Eu vou colocar aqui na tela os meus contatos. Se você
quiser entrar em contato comigo aí, pode mandar um e-mail aí para estar em contato com vocês também para passar o material, passar o feedback do webinar. Então, quero agradecer a presença de cada um, agradecer todos que participaram dessa nossa 1 hora e até o próximo webinar e conto com vocês aí para essa auditoria. Se você precisar de uma demonstração, de algo do tipo, entre em contato conosco para a gente fazer essa demonstração com vocês, tá bom?